Muito boa tarde a todas e a todos. Obviamente, um agradecimento especial ao Manuel Carvalho da Silva, não só pelo convite, mas por ter mobilizado tanto esforço e todos nós para aqui estarmos, e naturalmente ao Carlos Moedas e à Fundação Gulbenkian por, mais uma vez, aceder a um momento tão importante que é o lançamento de um produto novo. Eu penso que esta sessão merece certamente um agradecimento a todos aqueles que têm trabalhado, e sei que são muitos, para o dia de hoje, mas requer também algumas explicações e tenho tido o privilégio, ao longo dos últimos 2 anos, de seguir com algum detalhe o trabalho da equipa que o Manel, em boa hora, pôs em conjunto para formar este laboratório colaborativo. E por isso acho que também é uma boa altura, hoje, que representa sensivelmente o primeiro grande resultado deste laboratório colaborativo, que não é um resultado qualquer. É vir dar, efetivamente, uma nova ferramenta que complementa certamente muitas outras ferramentas, mas que era uma ferramenta que faltava e que mostra bem aquilo que foi e que tem sido e que com certeza continuará a ser o trabalho dos laboratórios colaborativos. Foi uma estratégia que lançámos há 3 anos atrás, sobretudo no âmbito de uma política pública orientada para reformar o sistema científico, tecnológico e social associado ao conhecimento, com 2 diretrizes. Por um lado, diversificar o tipo de instituições e densificar o nosso território, criando e orientado para o emprego. Isto tem que ser contextualizado naturalmente no tempo e no espaço, como, sobretudo, Portugal se compara com os outros países. As estratégias de diversificação institucional são conhecidas na Europa, eventualmente foram particularmente importantes no pós-crise de 1929 na Holanda, como, por exemplo, a criação da rede TNO, que hoje complementa e diversifica um tecido particularmente denso de diferentes instituições na Holanda, e depois, sabe-se bem, no pós-Segunda Guerra Mundial na Alemanha, particularmente aí associado a um esforço também, eventualmente contestado hoje, de estratificação institucional, com a rede que vai desde os Max Planck aos Institutos Fraunhofer, aos Institutos Leibniz, aos Helmholtz, e para diferentes tipos de instituições com funções particularmente diferentes. Sabemos que com o PEDIP 1, no final dos anos 80, em Portugal, foi particularmente importante a criação dos centros tecnológicos, na altura particularmente mobilizados pelo então ministro Mira Amaral, e depois, como todos sabemos, nos anos 90, com José Maria Ngag, a criação das unidades de investigação e a sua formalização, e depois, a partir de 1999, de 2000, os laboratórios associados. Ora, a reflexão que fizemos foi reforçar a estrutura que existia, mas densificá-la e diversificando. E é aí que aparece a figura dos laboratórios colaborativos para ocupar um espaço que, em muitas teorias que eu nem sempre não concordo, algumas delas que mostram que há o vale da morte entre aquilo que é a atividade social e económica, quer na administração pública, quer no tecido empresarial, na atividade científica. E a forma de o fazer, quando nos comparamos no espaço europeu, era sobretudo densificar este território com diferentes tipos de instituições. E esta política que foi seguida e que hoje, no final de 2020, sabemos que temos sensivelmente 30 laboratórios associados, refeitos, revistos e reforçados financeiramente, 307 unidades de investigação. Temos neste momento já operacionais 26 laboratórios colaborativos, que tenderão a 32 até ao final do ano, e cerca de 25 centros de interface tecnológica, para além depois das estruturas de investigação, em alguma parte, ainda pouca, da administração pública e em algumas empresas. Portanto, este esforço de densificação e de diversificação institucional tinha que ser inclusivo em todas as áreas do conhecimento. E esta é
uma questão que eu não posso deixar de saudar, o Manel Carvalho da Silva, o Colabor e aqueles que tiveram na origem disto, porque quando nós olhamos quer para o quadro, por exemplo, na Holanda, quer na Alemanha e até cada vez mais, ainda hoje, em França, estas instituições aparecem naturalmente, como é normal, em campos, sobretudo, de desenvolvimento tecnológico e científico, quer nas ciências da vida, quer cada vez mais na área de digital e, em alguns casos, na área do setor agroalimentar, mas há uma clara deficiência ou uma desigualdade quase de informação a compreender o papel crítico destas instituições nas áreas das ciências sociais e, por isso, do trabalho, do emprego e da proteção social. Ora, o grande mérito deste laboratório, e no quadro dos 26 laboratórios há 2 neste momento e vão tender a aparecer mais, foi mostrar que, de facto, na área das ciências sociais há um espaço também a preencher particularmente importante entre aquilo que é a atividade científica e a atividade da prática, do trabalho e do emprego. E este esforço, se tínhamos dúvidas, hoje é cada vez mais importante. Ainda há 3 dias atrás, na terça-feira, no encontro Ciência 2020, tivemos connosco o Prémio Nobel da Química de 2004, Aaron Schicanover, em que, sobretudo, ele argumentava o papel indiscutível que hoje, se tínhamos dúvidas, não podemos deixar de ter mais sobre a atividade das ciências sociais para este mundo de crescentes desigualdades económicas e sociais que a pandemia nos veio alertar. E ele associava, quer às questões de bioética, e ele deu casos concretos, o que está a passar em Israel com os voluntários para os testes das vacinas e este nacionalismo que está a surgir à escala do mundo para apressar a guerra das vacinas, ou os movimentos racistas em algumas zonas dos Estados Unidos da América, ou a luta da desinformação e da desinformação pública, sobretudo associada a alguns movimentos, sabemos, de propaganda política ou tecnológica. Ele argumentava a necessidade intrínseca de um papel novo de abertura à sociedade também das ciências sociais, porque obviamente a pressão económica nas áreas digitais e tecnológicas tem sido tão grande que hoje falar na falta de colaboração entre as empresas e os centros científicos nessas áreas é um mito, porque há de facto uma colaboração intrínseca, até em algumas vezes com conflitos de interesse, e portanto sabemos que há uma abertura em Portugal e na Europa da comunidade científica e tecnológica, quer nas ciências da engenharia, nas ciências digitais, nas ciências naturais, que cada vez mais, mas continua a haver, em Portugal e em muitos países da Europa, um relativo isolamento social dos cientistas sociais. E é esta questão que foi particularmente importante, este grupo, liderado pelo Manel Carvalho da Silva, o Pedro Adão e Silva e outros, que mostraram que também era possível criar um laboratório colaborativo nas ciências sociais, diversificando naturalmente das instituições científicas, mas criando um laboratório para a colaboração, quer com a administração pública, quer com a atividade empresarial e com as pessoas de uma forma geral. E, portanto, é reforçando também a natureza científica das ciências sociais que este laboratório surgiu. Eu disse que havia 2, o outro é associado aos cuidados com a proteção dos menores, que tem uma sede em Guimarães, mas está disperso por todo o território também, e por isso penso que este laboratório foi particularmente importante, e eu já conto com uma equipa muito significativa. Nestes 26 laboratórios colaborativos foram investidos sensivelmente 60 milhões de euros, hoje já empregam 400 técnicos, e tem até ao final do próximo ano de evoluir mais, cerca de crescer 25%, e destes 400 técnicos, cerca de 25% têm o doutoramento e por isso contribuiu claramente para o emprego direto, emprego qualificado, tendo um objetivo claro e uma meta de contribuir para o emprego indireto. E por isso, por cada colaborador de um laboratório colaborativo, a ideia é chegar a
a 5 empregos na administração pública e nos empregadores privados. Mas digo, este laboratório não é um laboratório qualquer, porque veio efetivamente demonstrar a eficiência, mas a relevância do que é também cobrir este espaço da interação entre empresas e o sistema científico na área específica das ciências sociais. O resultado que hoje aqui viu, que eu diria que para além de outros trabalhos já em curso, quer em termos daquilo que é o impacto do teletrabalho ou também o trabalho em curso e as competências nos lares, que a ministra Ana Mendes Godinho tem apoiado o trabalho do Colabor, portanto não é o primeiro resultado nem o primeiro trabalho que está em curso, e naturalmente também no âmbito da Santa Casa da Misericórdia muitos outros trabalhos têm sido feitos. Este resultado que hoje aqui apresentado é particularmente importante porque vem complementar as outras bases de dados que já existem disponíveis, mas sobretudo especializar numa área onde havia uma falta clara. Esta questão dos dados, como o Carlos Moedas, melhor do que ninguém, falou, é uma área particularmente abrangente, interessante, mas particularmente difícil. Tive o privilégio de, com o Carlos, participar em muitos debates na Europa durante os últimos anos. Ele próprio abriu o debate da chamada ciência aberta e percebemos bem a complexidade nacionalista também no contexto europeu da dificuldade de impor uma estratégia clara de ciência aberta na Europa, desde logo face aos interesses associados aos grandes monopólios das editoras, nomeadamente europeias, que obviamente tendem a contrariar isto e também, tenha que se dizer, o estímulo que a própria comunidade académica, por exemplo, tem dado a esses monopólios, sobretudo ao nível da forma como as publicações têm sido, de certa forma, mal utilizadas para a progressão das pessoas, sabemos, com base em rankings que não deviam estar a ser usados. E por isso é que estas ferramentas são particularmente importantes como um movimento de cidadania europeia, como a Ana Mendes Godinho já também disse, que nós não podemos manter os níveis de falta de informação sem ser uma total abertura a todos desta informação. E há aqui aspectos particularmente importantes, sobretudo numa estratégia que penso, e tive, como o Carlos disse, a oportunidade de tentar expor no contexto europeu, que estas plataformas têm que ter, quanto a mim, 3 grandes diretrizes ou ser orientadas por 3 grandes objetivos para serem eficazes e para contribuírem para essa abertura da informação e de uma estratégia aberta do conhecimento. Primeiro é o acesso a dados, e esta plataforma, à semelhança de outras, facilita claramente um acesso fácil e um acesso aberto à informação. Mas não pode ficar pelo acesso. O segundo é o nível de participação. Eu tive o privilégio, porque o Manel mandou-me nos últimos dias esta aplicação, e obviamente a parte interativa desta plataforma é particularmente importante porque dá bastante liberdade às pessoas de poderem participar e de uma forma interativa, formar as suas próprias bases de dados ou a sua própria informação com um processo particularmente interativo, e sabemos hoje que esta participação dos utilizadores com as próprias bases de dados são particularmente importantes. Sabemos que é uma área complexa, também ao nível das interfaces com os humanos e com os utilizadores, mas o nível de interatividade desta plataforma é particularmente interessante porque, de facto, estimula o utilizador a ir à procura e fazer as suas próprias análises e até construir com alguma interatividade e criatividade ideias novas. O terceiro aspecto, que é um desafio que lance, e parece-me a mim que é particularmente crítico, é a relevância
da informação que depois se retira desta análise. E esta é uma questão não só aqui, mas uma questão sobretudo das comunidades científicas em qualquer parte do mundo, porque a relevância do conhecimento só se faz com uma discussão com pares e com um debate lado a lado entre pares. Não pode ser, obviamente, imposta, mas também, e o debate e o desafio que vos deixo é incluírem, para além das calculadoras, e sei que o Manel já me disse que vai haver mais calculadoras, a possibilidade de as conclusões que as pessoas ou as ideias que os utilizadores retiram possam ser discutidas com pares e que a própria plataforma estimule grupos de discussão dessas conclusões. Digo isto porque hoje sabemos que usar estes dados é muito facilitado por esta informação. A discussão dos dados para ter informação útil requer indiscutivelmente peritos nesta área que possam ajudar, não a impor uma ideia, mas ajudar e a contribuir para a reflexão das ideias, para que, obviamente, também a informação e o conteúdo que se tira desta informação possa ser efetivamente relevante. Isso, obviamente, na comunidade científica faz-se através dos processos de peer review no ato da publicação de artigos, e o que é interessante nestas plataformas abertas é que consigam também estimular outros processos de peer review entre pares sobre as conclusões que cada um quer tirar dos dados e que estimulem esse debate, um debate construtivo, que obviamente é também um debate de participação, de cidadania e de inclusão na análise dos dados que aqui saem. Mas por tudo isto, um reconhecimento à ideia inicial do Colabor, um reconhecimento particularmente à necessidade intrínseca que hoje vivemos mais do que nunca da relevância das ciências sociais e mostrar que estes espaços de interação com as empresas e com a administração pública não é só para as tecnologias, é para todas as áreas do conhecimento e que o trabalho que o Colabor aqui fez é também um grande serviço ao desenvolvimento das ciências sociais em Portugal e na Europa, porque mostra que, efetivamente, precisamos de mais peritos em ciências sociais para nos acompanhar ao desenvolvimento do trabalho e do emprego. Muito obrigado a todos.